Quem está feliz nessa noite, diga graças a Deus. Amados irmãos, é momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero convidá-los, aquele que tem a sua Bíblia, no livro do profeta Naum. No livro, capítulo 1. Primeiro versículo até o 7. A ira e a misericórdia de Deus. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus, zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus céus, dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derramará como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Amém? Vamos ler o versículo 7, todos juntos? O Senhor é bom, é fortaleza no dia de angústia, e conhece os que nele se refugiam. Amém? Se você puder, cumprimente quem estiver do seu lado. Diga para ele, diga para ela: Deus tem uma palavra para... Após o cumprimento, os irmãos podem tomar. O nosso conforto, ele é o nosso melhor refúgio. A palavra, o nome, o próprio nome de Naum significa conforto. Lembra do significado do nome Neemias, que significa Jeová conforta? O nosso Deus, ele sempre estará ao lado daqueles que temem a sua palavra, que ouvem a sua palavra, a sua voz. Ao longo de toda a história, nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus longânimo, é um Deus que é tardio em irar-se. Por ele ser tardio em irar-se, não significa que isso é uma fraqueza do caráter de Deus, mas é a sua bondade, é a sua misericórdia. Nós encontramos isso ao longo da história, o próprio Deus ensinando o seu povo a confiar plenamente nele. O povo hebreu, multiplicando poderosamente na terra do Egito, faraós que não conheciam José, escravizaram o povo do Senhor. Sofreram por 430 anos. E o Senhor ouviu o seu clamor. Deus ouviu o clamor do seu povo, levantando Moisés para poder libertar o seu povo da mão dos egípcios. Deus, ele disse para Moisés que ele seria
aquele que estaria à frente para conduzir o seu povo. E as suas maravilhas seriam claras, explícitas, aos olhos de toda a humanidade, principalmente os egípcios. Maravilhas ou pragas? Mas a Bíblia fala que as pragas que foram lançadas no Egito foram as maravilhas de Deus. A última, como nós já sabemos, a praga dos primogênitos, nós encontramos nas Escrituras ordenanças da parte do Senhor vosso Deus para Moisés. E Moisés recebeu a ordem divina para falar aos ouvidos daquelas centenas e milhares de pessoas que ali estavam confiando nos braços fortes do onipotente Deus. E disse Moisés ao povo, pela boca de Deus ele disse: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Então quem tirou o povo do Egito foi o Senhor, com a sua mão forte, com o seu braço poderoso, com a sua glória, com o seu poder. E a casa que tinha a marca do sangue, o espírito da morte não poderia entrar. E mesmo que naquela casa, tendo ali um primogênito, mesmo assim a morte não poderia tragar aquela alma, porque ela estava debaixo do sangue do Cordeiro Imaculado. E de acordo com a ordem divina, eles tinham poder, eles tinham a oportunidade de estar guardados sobre aquela grande pestilência que estava tomando conta de toda a terra do Egito. Ali aconteceu a primeira Páscoa. Páscoa significa salvação. Salvação é aquilo que o Senhor nos proporcionou. Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Está vivo, à direita do Pai. Esse Cordeiro puro, imaculado, ovelha muda, Ele se sacrificou a si mesmo, para que nós hoje pudéssemos ter vida. E aquele que tem a marca de Cristo sobre a sua vida, a morte, o inferno, os demônios, maldições nenhuma, tem o poder de nos atingir. Por isso, meus amados irmãos, eu trouxe esse pequeno pensamento para que nós possamos saber que o nosso Deus, Ele tem nos guardado. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, é o nosso Redentor, Ele é o nosso conforto, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso bloqueio, Ele é o nosso general, Ele é o nosso Senhor, que está sempre à frente das batalhas para pelejar contra os nossos inimigos. Você nunca estará sozinha, você nunca estará sozinho, porque o Senhor dos Exércitos sempre estará à tua frente para pelejar a favor de você. Você pode talvez não ter sido planejado para vir ao mundo, mas você não é um acidente de percurso. Você foi planejado por Deus. Você está aqui porque Deus planejou e tem algo a realizar na tua vida neste plano. Porque aquelas ovelhas que foram chamadas pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, certamente Deus realizará os seus desígnios na vida dessas pessoas. Quem está feliz por isso, diga graças a Deus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui nessa noite, Ele quer operar na tua vida, Ele quer operar na nossa vida. E talvez alguém pergunte: aonde que está o texto que o senhor leu aqui inicialmente? Porque ainda não estou compreendendo. Meus amados irmãos, eu quero que os irmãos inicialmente saibam que a misericórdia de Deus é muito maior do que as maldições que podem sobrevir sobre a sua vida.
Se a maldição, ela pode atingir a terceira e a quarta geração daqueles que aborrecem a Deus, a bênção de Deus, ela vai até 1000 gerações. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o prazer de Deus que eles se arrependam, que volte o seu coração para o Senhor, e Deus, Ele perdoará os seus pecados. A salvação, meus amados irmãos, é algo que o Senhor nos deu, então nós precisamos de valorizar e saber que Deus é o nosso melhor refúgio. E repetindo o texto, o versículo 7 do capítulo 1 do livro de Naum: o Senhor é bom, vírgula, é a fortaleza no dia de angústia. Fortaleza, Ele é a nossa força no dia da angústia. E conhece os que nele refugiam. Você sabia que Deus, Ele conhece aqueles que refugiam nele? Cadê o povo que refugiam nele? Cadê o povo que confiam nele verdadeiramente? Cadê o povo que se chama pelo nome do Senhor e realmente na hora da luta, da prova, procura Ele na primeira instância? Você crer de todo o seu coração? Então aprenda isso. Nunca confiar no braço forte do homem, porque ele é fraco. Nunca confiar nos seus próprios recursos. Nunca confiar em coisa nenhuma, exceto o Senhor. Ele é o nosso maior e melhor refúgio. O país, potência mundial, os Estados Unidos da América, em 11 de setembro de 2001, eles sofreram um grande ataque terrorista e cada um de nós já sabemos. Todas as redes de comunicações do mundo voltaram para aquela grande desgraça. Centenas de pessoas morreram. Algo que abalou a estrutura. Homens suicidas com facas, estiletes. Atingiram parte do Pentágono. Destruíram uma torre econômica que representava a economia do país. Ali a estabilidade estava longe. Muitos daqueles que estavam confiando passaram a desconfiar. Muitos daqueles que estavam andando seguro pelas ruas, a insegurança, a incerteza faziam parte dos seus dias, e a tristeza a cada dia aumentando em seus corações. Lacunas abertas. É interessante que depois desse grande ataque terrorista, uma igreja na Virgínia foi surpreendida por um grande número de pessoas. Não tinha a capacidade de comportar tanta gente, mas naquele culto de oração, durante a semana, quase 3.000 pessoas estavam lá para orar, para buscar a Deus um conforto. Que nós, meus amados irmãos, não venhamos esperar as coisas ruins acontecerem para buscar a face de Deus. Que nós possamos buscar o Senhor a todo tempo. Que nós não venhamos aguardar momentos ruins bater em nossa porta para que nós possamos voltar o nosso coração para o Senhor, mas que nós possamos espontaneamente abrir a nossa alma e desejá-lo mais do que todas as coisas nessa vida. Assim como esse país, ele foi abalado naquela época da história que nos relata neste livro do profeta Naum. Fala sobre um império, o império arrogante, o império prepotente, o império cruel. Homens sanguinários, truculentos, maldosos, somente de matar os seus algozes, mas quando venciam seus inimigos, arrancavam as suas cabeças e amontoavam em grandes montes. Homens que torturavam seus adversários, homens que tinham prazer. Os ninivitas eram maldosos. A capital
da Assíria. Sentencia a eles uma destruição. Aquela aquele país estava para ser destruído. E Deus ele disse: eu vou riscá-lo do mapa. Vou destruí-los definitivamente. Meus amados, quando eu leio a palavra, eu começo a observar que há coisas que nos assustam. O primeiro pregador que eu encontro na Bíblia, que não queria que a sua mensagem viesse a ser ouvida, que não esperava que aqueles que iriam ouvir a sua mensagem viessem a se converter. O desejo do coração dele, é que o povo nem viesse ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Para falar a verdade, esse profeta, não Naum, mas o profeta Jonas, por exemplo, ele não estava fugindo da misericórdia de Deus. Ele não queria ver o arrependimento dos ninivitas, mas queria que eles pagassem por tudo que eles tinham feito ao longo da história. Mas Deus, ele deu uma lição tanto para os ninivitas, tanto para Jonas e também para nós, nos mostrando que o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é infinito. Jonas estava debaixo do sol, Deus ele fez do moreira nascer. No outro dia, o Deus Todo-Poderoso lançou um verme na raiz e matou a planta. Jonas ficou revoltado e clamou a Deus, e começou a espraguejar: por que mataste essa planta? Porque está me servindo de sombra. Ele estava ali diante de um palco para ver realmente o povo ser destruído. E Deus ele disse: você está com pena de uma planta que nasceu ontem e você não plantou, e morreu hoje, e eu posso fazê-la novamente viver. Mas você não está tendo pena, você não está tendo misericórdia de milhares de pessoas que estão a ponto de ser destruídas, crianças, famílias. Meus amados irmãos, mesmo aquele povo sendo cruel, truculento, malvado, ruim, malévolos, Deus, ele queria salvar aquele povo. Eu quero que vocês entendam que nós não somos bons, nós somos maus. A nossa natureza é a pior possível. A nossa natureza é caída. É só a mão de Deus sair fora de nós, você tem coragem de fazer as coisas mais horrendas e absurdas. Se Deus não coloca as mãos sobre a minha vida, sobre a sua, nós não temos força para orar, mas para passear temos. Nós não temos força de dedicar às coisas seculares dessa vida, temos. Se nós estamos fortes, é porque Deus tem nos fortalecido. Se nós estamos de pé, é porque Ele tem nos mantido. Se nós estamos nutridos, é porque Ele tem nos abastecido. Se os inimigos não têm nos destruído, porque Ele tem sido um general à nossa frente. E se os laços e os dardos inflamados, venenosos, não têm realmente nos destruído por completo, é porque um anjo, com a sua espada flamejante, tem desviado essas setas invisíveis que correm sobre a nossa cabeça dia após dia. É a misericórdia de Deus que é a causa de nós não sermos consumidos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. Deus não tem prazer de ver a sua perdição, mas que você viva e tenha uma qualidade de vida. Deus não quer ver você à mercê dos seus adversários, vivendo uma vida catastrófica, destruída, arruinada, humilhante. Não, Ele quer que você venha ser um vencedor na presença dEle. E eu quero que vocês entendam que esta cidade, ela estava na lista de ser destruída, porque este povo, apesar de terem tido a oportunidade e a chance de se converterem, através de uma mensagem só, curtíssima, de Jonas, mas eles permaneceram. Ao longo da história nos mostra que eles voltaram a praticar e cometer todo tipo de atrocidade, a ponto de Nínive ser redescoberta somente há 150 anos atrás.
Meus amados irmãos, você tem certeza que Deus é bom? Você tem essa consciência? O Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele é bom. Ele sempre nos adverte. Ninguém que vai perdido vai porque é inocente ou porque lhe faltou misericórdia da parte de Deus. Não. Todos aqueles que estão hoje no inferno foi porque optaram. Deus já sabia pela sua presciência. Deus nos chamou com seus laços de amor e nos trouxe para a sua presença. Porque nós, de livre e espontânea vontade, nós não éramos capazes de irmos sozinho a Cristo. Ninguém pode bater no peito e falar assim: eu posso ir a Cristo sozinho. Não pode. Ninguém pode ir se não for convidado. Se Deus não inclinar o teu coração, não abrir os seus olhos, arrancar as escamas, inclinar a tua alma para você aceitá-lo, compreendê-lo, de forma nenhuma uma alma se converte a Cristo. O próprio Senhor diz em João 6,44, se é o Pai que nos envia a Cristo. É o Pai. Nós somos presente do Pai ao Filho. Presença. Meus amados irmãos, mas Deus tem nos chamado. Você está na presença dEle hoje. Hoje o seu coração é quebrantado e você compreende a palavra de Deus. Deus está falando nos seus ouvidos e você tem assimilado, você tem sido nutrido com respeito à palavra de Deus. Mas a partir do momento quando você não tem condição de ir a Cristo sozinho, mas somente quando é chamado. Mas quando Deus te chama, Deus agora te dá a oportunidade de você escolher, como deu o povo. Você precisa de tomar uma decisão em servir a Deus ou servir ao diabo. Nós não podemos ser cristãos nominais. Nós não podemos estarmos em cima do muro. O Senhor, Ele é o nosso refúgio. Quando eu li esse pedaço desse trecho da palavra, na verdade, e o Senhor, Ele fala, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Quem não passa por luta, quem não passa por dificuldade, quem não passa por tribulações. Mas ainda que você venha sofrer por estresse, até por uma fase depressiva, você pode chorar a noite inteira, mas amanhã, pela manhã, vem alegria, vem um conforto. Às vezes há momentos que dá vontade de jogar a toalha, voltar atrás e esquecer de tudo, abandonar, mas alguma coisa tem te impulsionado você continuar. Que coisa é essa? Quem é este? É o próprio Deus, quem tem nos dado dínamos, que tem nos dado força, condições, que tem nos atraído para a sua bendita presença. É bem verdade que mensagens como essa muitas das vezes não atraem as multidões, porque são mensagens que mexem com a nossa estrutura, coloca a cada um de nós em uma situação de escolha. Os antigos puritanos, eles sempre afirmavam: o homem sempre opta a ouvir aquilo que não precisa, mas nós sempre precisamos de ouvir aquilo que realmente nós às vezes rejeitamos. E quando nós rejeitamos determinados assuntos com respeito à palavra, geralmente é aquilo que realmente nós precisamos de absorver e colocar em prática na nossa vida. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos de entender que a misericórdia de Deus é grande, mas nós encontramos aqui nesse texto que há limites também. Quem me compreende? Meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz: Ele nos abastece, Ele nos guarda, e quem se refugia nele, ele está sempre em segurança. O Senhor, Ele fala: eu sou o seu castelo forte, eu sou sua muralha intransponível.
E quando você está debaixo das asas do Onipotente, nada pode atingi-lo. Quando você tem uma aliança com Deus, não estou falando religião, estou falando uma aliança, um pacto, um compromisso. Quando você tem uma aliança com o Altíssimo, Deus tem uma aliança com você também. Meus amados irmãos, observamos que a palavra nos orienta que quando nós estamos refugiados em suas mãos, os nossos inimigos não podem nos abater. Você olha e observa pela história, quando abaixo da mão dos seus adversários, na época de Gedeão, com muita clareza, eles desobedeceram a palavra de Deus, portanto, já estava sofrendo já há 7 anos, debaixo das mãos dos midianitas. Quando você transgride a palavra de Deus, você se torna escravo do diabo. O diabo, ele encontra um flanco, ele encontra uma oportunidade, ele encontra uma liberdade, ele encontra uma forma de poder escravizar você debaixo do seu tacão. Mas o Senhor Jesus, verdade, como dizia Sherlock, um puritano, ele dizia que o pecado é como um câncer que corrói e consome a alma e ainda no final a encarcera no abismo e no tormento em fogo. Você possa vencer as lutas externas e internas, nós precisamos estarmos debaixo da sua. Precisamos de deixar de ser somente ouvintes, mas praticantes da verdade. Quem me compreende? Falamos de amor, poucos colocam em prática esse mandamento. Vem uma pessoa em dificuldade, faz de conta que não está entendendo. Tem um irmão dentro da igreja, passa e faz de conta que não vê. Não, eu nem cumprimento. Como que você vai para o céu dessa forma? Como que você diz que ama a Deus, que você nunca viu, olhando para o seu próximo e diz que ama a Deus e você não o cumprimenta, não gosta dele? Não, eu sou decisão de mudar esse jeito, eu vou ser de novo. Fechado a si mesmo, eu sou desse jeito. Não, nós precisamos, meus amados irmãos, de adotar a presença do Altíssimo, a Cristo ser esculpido. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo resplandecendo na tua vida, nas suas palavras, nos seus negócios, na sua família, nos seus ciclos de amigos. Nós não podemos, meus amados, falar que cremos em Deus e vivemos uma vida totalmente distante. Deus, Ele quer amar dEle. Ele não quer ver você se perder, Ele não quer ver o seu sofrimento, Ele não fez você para viver no inferno, não. O inferno é uma pessoa, para falar a verdade, uma pessoa e a sua gangue. Para Lúcifer e para os rebeldes que o acompanharam. E Deus, Ele fez um outro espaço. E esse espaço ainda será um dia, que é o lago de fogo e enxofre. Havia um enxofre? Se pegar um pouco de ele não apaga até que venha realmente ser totalmente consumido. E lá será Satanás, os anjos caídos, a besta, o falso profeta, o anticristo e todos aqueles que não ouviram a palavra e aqueles que ouviram crédito na palavra de Deus. Viviam como se Deus não existisse. Eu amo a Deus, mas eu tenho meu caso aqui, não mexe com isso não. Precisamos de fazer um conserto e colocarmos a nossa vida num altar. Não, Deus, Ele entende, pastor. Ele entende o meu adultério. Ele entende essa condição que eu estou levando. Ele entende essa vida promíscua que eu estou honesta. Deus, Ele está vendo que você às vezes é desonesto no seu trabalho. Ele sabe que às vezes nós não somos tão justos assim. Meus amados, precisamos às vezes de perder para poder ganhar lá na frente.
Temos que levar uma vida santa com Deus, porque o nosso Deus, Ele é santo. Quem pode falar santo? Ah, meus amados irmãos, Isaías, quando viu aquela visão bombástica, ele viu no capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi. Essa palavra eu vi é uma teofania. Tel significa Deus, fania, manifesta Deus. Ele viu uma visão. E qual é a visão que Isaías ele viu? Deus assentado no seu alto e sublime trono, e as orlas das suas vestimentas cobria todo o santuário, e à destra os serafins, e eles cantavam: Santo, 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 Santo é o Senhor, aleluia, a terra está cheia da sua glória, aleluia. Os anjos, os 6 asas, 2 para cobrir os seus rostos, 2 para cobrir os seus pés, e 2 para voar, aleluia, por causa da santidade de Deus, 2 para voar, porque eles não podem dar um passo sem a direção de Deus, e 2 para cobrir os seus pés, em reverência à glória de Deus. Meus amados irmãos, quando Isaías viu aquela visão, ele caiu no chão e disse: ah, eu estou morrendo, eu estou perecendo. E de repente saiu um serafim lá do altar, e pegou uma brasa viva do altar, e ali lançou e tocou nos lábios de Isaías, e ele foi purificado. E ele disse: ah, e agora eu estou preparado, eis-me aqui, envia-me a mim. Samuel Bolton, o puritano, ele dizia: serafins, e nós precisamos de arder em fogo em sua presença. A pergunta é: a tua alma tem ardido em fogo na presença de Deus? Você tem tido desejo de estar na presença do Altíssimo? A sua alma tem queimado pela presença do Eterno? Você tem tido mais prazer pelas coisas eternas do que as coisas secundárias e triviais desta vida? Nós somos serafins aqui na terra, e nós devemos queimar de paixão, de amor pela presença de Deus. Deus é santo, e Ele exige que o seu povo viva em santidade. Mas como assim? O que é santidade? O que significa santo? Significa separado. No livro de Deuteronômio, pelo menos 6 vezes está escrito: o Senhor, eu sou santo, assim como sou separado. Seja separado de quem então, pastor? Da prostituição, do adultério, da mentira, da idolatria, do pecado, da falsidade, da dissimulação. Que nós precisamos de rasgar o nosso coração, não somente as vestes, e nos humilhar perante o Senhor. Não deu porcaria para nós não, amados. O Senhor, Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor. Quando o diabo viu Jesus, ele, filho do Deus Altíssimo, aleluia. Até o diabo tem que confessar, até o diabo tem que falar a verdade nessa situação. Jesus, Ele foi a primeira de melhor, Ele deu o seu Filho unigênito para que tenha a vida eterna. Que nós possamos, amados irmãos, um pacto com Ele, andarmos, porque destruir você. Deus destruído, e o momento é agora. Há uns 3 meses atrás, um amigo, ele estava aqui arrumando o telhado da igreja, 36 anos, eu já disse para vocês. Eu falei com ele, ele era obreiro dessa casa. Eu falei: irmão, você tem que voltar para Jesus. Você tem que voltar para Jesus. Vou voltar. Ele foi lá em casa, não tem mais de 3 meses atrás. Você tem que voltar para Jesus agora. Eu vou voltar, domingo eu vou. Não foi. Semana, quem me liga foi a esposa dele, desesperada: pastor, eu fiquei sem palavras. Um infarto, fulminante. Meus amados, eu não estou aqui assustando vocês, mas a verdade da vida é esta. Não é que você possa apresentar para... Mas pastor, o que eu tenho de melhor? É verdade, nós não temos nada. Eles que pensam assim: quando eu for um velhinho, bem velho, com capenga, que não puder fazer mais nada na vida. Eu acho muito difícil isso também, porque quem aposenta é quando morre. É lá em cima que é o nosso descanso, não é aqui? Eu já estava trabalhando ainda. Amém? Mas há esses argumentos, esse tipo de conversa.
Quem sabe lá eu posso ser um crente, mas jovem como eu sou. Vou sacrificar minha juventude? Vou perder minhas oportunidades? Sim. Você acha que prostituição vai te trazer tormento, consequências? Tudo que você fizer na vida, com relação a qualquer coisa, há consequências. Mas as consequências tu vai pagar. Ele cobiçou uma mulher que não era dele, mas queria um que não era dele. Ele não foi na batalha, viu uma mulher tomando um banho, esposa de Urias, um dos 30 maiores valentes do exército, cobiçou a mulher do homem e mandou trazê-la e perguntou aos seus oficiais: quem é ela? Isso aí é a mulher de Urias. Ele sabia que não poderia colocar a mão, mas colocou. Essas inevitáveis. A criança morreu. Deus advertiu através de Natã. Ele se arrependeu. Salmo 51, 11. Senhor, não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu... Deus perdoou. Fala comigo, perdoou. Mas Deus falou assim: mas você vai pagar do preço. Consequência, Senhor? Consequência. O filho Absalão vai pegar tuas esposas, vai colocar na praça pública e vai adulterar com ela aos olhos de todo mundo. Acabou, Senhor? Vai ser muito duro, mas acabou? Não, a espada nunca mais sairá da tua casa. Consequências. A obediência sempre vale a pena. Os maiores problemas que nós transferimos para Deus são problemas que nós mesmos causamos através das nossas más decisões. Falta de direção, falta de nós ouvirmos mais a voz do Senhor, aguardarmos mais a sua direção. Quem me compreende? Naúm disse: o Senhor é bom, ponto. Aqui está vírgula, mas eu falo ponto. E daqui a pouco eu vou continuar um ponto e vírgula. O Senhor é bom. O Senhor é boníssimo. E ele disse: é fortaleza no dia da angústia. Você já pensou em desesperar, tirar a sua própria vida? Largar o teu casamento e chutar o balde para lá? Desistir de ir na igreja, não quero saber mais de nada? Você já viu aqueles dias que dá vontade de você ficar na cama e não sair mais? Não quer ver a cara de ninguém? Deixa no meu quarto aqui, não quero ver a cara de ninguém. Uma angústia na alma profunda. Você sabe o que é estar em depressão? Não julgue ninguém que vive em situações como essa, porque a depressão é a dor mais forte, mais intensa que o ser humano pode enfrentar em vida. É uma dor na alma muito forte. A pessoa que está vivendo um nível intenso de depressão, ele quer tirar sua própria vida, não porque ele quer matar a vida, mas ele quer matar aquilo que está sufocando ele. Ele quer matar a dor. E Deus está falando: eu sou o seu psicólogo, eu sou o seu psiquiatra, eu sou o seu médico, eu sou o seu refúgio, eu sou sua fortaleza, eu sou o seu recurso. E se você confia nele, Deus vai te dar condições de você vencer as intempéries. Deus vai te dar condição de você romper e pular muralhas. Nada poderá impedir o teu crescimento na presença do Deus que tudo pode. Quem me entende isso, diga glória a Deus. Deus protege o seu povo. Não diz em Romanos, Paulo disse em Romanos 8:31, se Deus é por nós, se Deus é por nós, você entende isso? Você entende isso? Se Deus é por nós, você está mudo? Se Deus é por nós, então por que você desespera? Por que você desespera? Você não disse que Deus é a sua fortaleza? Se Deus é por nós, quem? Quem?
nem Lúcifer, nem o inferno todo, nem homem nenhum, nem macumba, muito menos isso. Nem homens, nada, nenhum principado, nada pode atingir um filho da promessa. Nada, nada. Pode procurar os maiores macumbeiros do mundo e falar assim: derruba esse santo aqui. Duvido. Eu dou um pedaço do meu cabelo, dou minha roupa, dou o que você quiser. Duvido. Porque o meu Deus, Ele é grande. O poder não está em mim, mas está naquele que está regendo a minha vida. Quando eu estou na presença do Senhor, eu salto muralhas. Milagres acontecem. O impossível resplandece. Se Deus é por nós, quem será? Quem será contra nós? Ninguém. Não é aquela carta que chegou de uma forma súbita, ela tem o poder de tirar o seu sono. Não é aquela dívida, não é perseguição, não é dificuldade, não é enfermidade, não é a morte. Paulo, ele foi apedrejado e dado como morto em Listra, todo quebrado, olho esbugalhado, todo quebrado. Os irmãos puxaram ele para fora da cidade, mas eles viram que havia ainda vida naquele corpo. Depois que ele estava restaurado, ele disse em alto e bom som: essa leve e momentânea tribulação. Irmão, tem um monte de crente que está precisando de ser forjado, irmão. Como soldado, comandante? Soldado, tapa na cara. Precisamos de virar homens. Soldados do BOP celestial. Será que existe isso? Quem está me entendendo? Qualquer coisa, eu vou embora da igreja. A irmã não me cumprimentou. Pastor trocou. Vai virar crente? Vai converter? Tem que virar homem. Nem um soco na cara tu levou. Ah, se me der um soco, eu revido. Tem que nascer de novo, meu chapa. Quem está me entendendo? Na época do mundo lá, era o Kung Fu que prevalecia, mas agora é o poder de Deus. Quem está me entendendo? É o poder de Deus, irmão. Em mim mesmo não há força não, mas Deus, o Deus da força me dá força. Quem me entende? Nem tapa na cara. Paulo arrebentado, todo esbagaçado. Essa leve e momentânea tribulação produz um gozo eterno de glória. Oh, meu Deus do céu. Os crentes olharam: esse homem é doido mesmo. Esse homem é doido por Jesus, meu. Doido. Doido da Silva. Se tem isso, não sei. Mas doido por Jesus. Você tem que ser doido por Jesus. Amém? Não tem nada precioso, mais precioso do que isso. Isso não, é o Senhor. A coisa mais valiosa que nós temos. Você pode perder o emprego, você pode perder o que for, mas você não pode perder Jesus. Você não pode perder o seu passaporte para entrar no reino. Não pode. Quando o diabo chegar perto de você, te apresentar um prato azedo, estragado, toma aí. Fala assim: coma você, imundo, cachorro, coma você, porque eu tenho comido do pão que desce do céu. Eu tenho alimentado a palavra que vem da boca de Deus. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ser homem nem é aquele que pega um monte de mulher não, isso é covarde. Homem de verdade tem que ter uma mulher só. Ser fiel. Ser fiel. Mulherengo não entra no céu não. Namorador. Será que tem crente namorador? Está com uma aqui, está com outra ali. Não, irmão. Aguarda o momento de Deus. Pastor, mas tá faltando mulher de Deus. Tá. Na hora que tu virar um homem de Deus, quem sabe Deus manda uma. Porque se Deus colocar uma mulher de Deus na tua mão, tu vai estragar ela. Você não está preparado. Vai avacalhar a vida dela.
Pastor, o mocotó está difícil para descer hoje. Mas é para a tua alma ser salva. Eu não estou aqui para passar a mão no pecado, não. É para arrancar o cascão, passar mercúrio, metiolate, iodo e curar a ferida. Deus está requerendo da igreja uma posição. Posição é essa de combate. Quem me entende nessa noite? Falar Senhor, Senhor, Senhor. Eu creio que crê. Como a mensagem de Jonathan Edwards. Você crê em Deus? Você crê em Deus? A resposta vem em seguida. Não faze tantas coisas assim, porque os demônios também creem e até estremecem. Amém? Tem que obedecer. Quem me entende, diga glória a Deus. Queria concluir, mas não dá. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.